Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa do 6º ano. Eu sou o professor Sidney e vamos iniciar nossa aula de hoje com o tema de notícia, tá? Então, os objetivos dessa aula de hoje são, primeiro, ler uma notícia, identificar o tema, localizar informações explícitas, identificar a finalidade de textos e estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. O nosso conteúdo são informações explícitas, tema e assunto e coesão referencial. Vamos ler uma notícia. Esse é o título, tá? Ações sustentáveis no dia a dia ajudam a preservar o meio ambiente. O hábito de práticas sustentáveis pode preservar os recursos naturais, manter o equilíbrio ecológico e contribuir com a diminuição dos impactos ambientais. Atitudes como o plantio de mudas e a economia de água são exemplos simples, mas que representam grandes colaborações ao nosso planeta. Durante todo o mês de junho, em razão do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMARC, tem apresentado dicas de sustentabilidade através de políticas ambientais desenvolvidas pelo órgão nas redes sociais e site institucional, além dos canais de comunicação direta, como WhatsApp e e-mail, para quem realizou cadastro. O escritor jornalista Zacarias Martins, de 62 anos, morador de Gurupi, realiza o plantio de mudas frutíferas durante suas caminhadas diárias nas áreas públicas, como as de domínio da União que seguem junto à BR-153. A atitude começou quando ele percebeu o mau aproveitamento dos trechos em que passava e foi influenciado pela história de um viajante que jogava sementes pela janela do carro. Comecei só com sementes, mas passei a ganhar mudas dos meus amigos e as planto demarcando o espaço com estacas e pedras para evitar que sejam roçadas, mas, infelizmente, ainda acontece pelos operários responsáveis de manutenção da área, ressalta o escritor. O serviço é voluntário e independente. O jornalista afirma nunca ter tido uma equipe e nem se importar com isso, tratando apenas de uma iniciativa, parte de sua rotina. Em menos de um ano, acredito que já plantei cerca de 800 mudas sozinho, além de espalhar sementes de árvores nativas em áreas degradadas quando viajo para outras localidades, pois sempre ando com um pacote de sementes no bolso, complementa. Diante da estação de seca no estado e ao isolamento social, Zacarias conta que seu trabalho com o plantio está parado, mas carrega durante suas caminhadas sempre uma garrafa d'água para regar as mudas, apesar de já ter observado algumas secarem. Economia de água. A dona de casa, Andréa Ferreira, pratica a reutilização de água da máquina de lavar roupa há pouco mais de 2 anos e conta como isso beneficiou na sua economia e praticidade. Percebi uma economia em torno de R$ 30 a R$ 40 na minha conta de água, considerada bem significativa em relação ao valor total aqui de casa, destaca. Ela relata que a ideia surgiu a partir do gasto mensal, mas que manteve o hábito devido à percepção de sustentabilidade causada. Ainda segundo Andréa, reutiliza a água para limpar a casa, regar o quintal, por causa da poeira e lavar as áreas, que por sinal apresentava o maior gasto. Durante a época de chuva, não é tão necessário, já que o quintal fica encharcado, mas no período de seca, estou sempre reutilizando. A água que sai da máquina de lavar roupa
Pode ser aproveitada direcionando o cano de despejo da máquina para um balde. A cada ciclo de uma máquina de 5 quilos, são gastos 145 litros e esse reaproveitamento gera uma economia de água suficiente para reduzir em 5% o consumo mensal de água de uma casa. Texto longo, né, pessoal? É uma notícia longa, né? Mas vamos ao seguinte, vamos ver aqui. Nós temos um quiz agora, tá? E o texto que acabamos de ler, ele fala sobre, letra A, informar o leitor sobre um acontecimento. Letra B, promover uma marca, produto ou serviço. Letra C, apresenta um ponto de vista acerca de um assunto polêmico. O professor vai dar uns minutinhos para que vocês possam pensar sobre o quiz e acharem a resposta, tá bom? Nós já voltamos. Daí, pessoal, pensaram, acharam a resposta? É difícil? Vamos dar uma olhadinha? Ora, o nosso texto, este que nós acabamos de ler, tá? A resposta correta é informar o leitor sobre um acontecimento. Toda a notícia em si, tá? Ela tem a intenção de informar o leitor sobre algo que aconteceu. Tudo bem? Entenderam? Beleza, podemos continuar? Então vamos lá, pessoal. Opa, agora nós temos uma atividade, é a nossa primeira atividade, tá? Vejam aqui, a pergunta é, qual é o assunto do texto que acabamos de ler? Vou dar um minutinho para que vocês possam pensar a resposta e nós já retornaremos, tá bom?
Daí, pessoal, acharam a resposta? Deu tempo? Vamos dar uma olhadinha? Retomando a pergunta, qual é o assunto do texto que acabamos de ler? E a nossa resposta é: são exemplos de ações sustentáveis que ajudam a preservar o meio ambiente. Ora, vejam, são apenas exemplos, tá? De ações que podem se sustentar por si só, tá? E que possam ajudar de alguma maneira, contribuir para que possamos preservar o meio ambiente. Essa é a ideia e é a resposta correta desse nosso quiz, tá bom? Opa, temos mais um quiz agora, tá? É um quiz um pouco mais longo, né? Mas vamos lá. Leia o trecho. O escritor e jornalista Zacarias Martins, de 62 anos, morador de Gurupi, realiza o plantio de mudas frutíferas durante suas caminhadas diárias nas áreas públicas, como as de domínio da União, que seguem junto à BR-153. De acordo com esse trecho, Zacarias Martins, letra A, tem 62 anos, mora na BR-153, colhe mudas frutíferas na BR. Alternativa B, tem 62 anos, mora em Gurupi, caminha em áreas públicas. Ou a letra C, tem 62 anos, mora em Gurupi, planta mudas frutíferas em áreas públicas. Vou dar um tempo para que vocês possam pensar sobre esse quiz e nós já retornaremos. Daí, turma, acharam a resposta? Conseguiram pensar a respeito? Olha o nosso quiz, que bacana. Vamos ver a resposta, tá? A alternativa, letra C, tem 62 anos, mora em Gurupi, planta mudas frutíferas em áreas públicas. Tudo bem? Vamos continuar? Opa, temos uma atividade agora, tá? Antes de iniciar a atividade, o professor gostaria de lembrá-los que vocês devem fazer as atividades obrigatórias da SED, tá? E ali no primeiro link você já vai ter também a presença, tá bom? Então não esqueçam de assistir às aulas, de responderem às atividades, inclusive as atividades que os professores lá da sua escola estão postando, tá bom? Então são coisas diferentes, mas nós temos que fazer. Neste momento em especial, é importante que todos nós façamos a nossa parte. Ou seja, nós estamos fazendo tudo para que tudo dê certo e vocês, em contrapartida, precisam acessar o Classroom, fazer as atividades propostas, tá? E quando eu digo que obrigatórias, é obrigatórias muito mais no sentido de você se colocar na condição de querer aprender mais, de agregar, não necessariamente com relação à obrigatoriedade de nota,
tá? Claro, nós temos que tirar nota, temos que fazer as avaliações obrigatórias, isso nós temos que fazer mesmo, tudo bem? Mas existem várias outras atividades que vão agregar, que vão somar ao conhecimento de vocês. É nesse sentido, é nessa conotação que o professor está dizendo da obrigatoriedade, tudo bem? Vamos para a nossa atividade, retomando a nossa aula, pessoal. Essa atividade é a atividade número 2 e começa assim: leia o trecho. O hábito de práticas sustentáveis pode preservar os recursos naturais, manter o equilíbrio ecológico e contribuir com a diminuição dos impactos ambientais. Atitudes como o plantio de mudas e a economia de água são exemplos simples, mas que representam grandes colaborações ao nosso planeta. Ora, além desses exemplos, que outros você poderia citar de ações que ajudariam a preservar o meio ambiente? Vou dar um tempinho para que vocês pensem e nós já retornaremos. Pessoal, vamos ver a nossa resposta, tá? Possíveis respostas. Não jogar lixo na rua ou qualquer espaço público. Separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Apagar a luz nos ambientes que não estão sendo utilizados, tá? São pequenas atitudes que nós podemos tomar no dia a dia que vão fazer com que nós possamos ter um ambiente melhor, mais sustentável, tá? E contribuindo, então, para o desenvolvimento e sustentabilidade do nosso meio. Tudo bem? Opa, temos mais uma atividade, pessoal. Vamos lá. Leia o trecho. Percebi uma economia em torno de R$ 30 a R$ 40 na minha conta de água, considerando bem significativa em relação ao valor total aqui de casa,
destaca. Ela relata que a ideia surgiu a partir do gasto mensal, mas que manteve o hábito devido à percepção de sustentabilidade causada. Espera aí, pessoal, o professor vai ler de volta, tá bom? Percebi uma economia em torno de R$30 a R$40 na minha conta de água, considerada bem significativa em relação ao valor total aqui de casa, destaca. Ela relata que a ideia surgiu a partir do gasto mensal, mas que manteve o hábito devido à percepção de sustentabilidade causada. A dona de casa, Andréa Ferreira, começou a reutilizar a água da máquina. De acordo com o trecho acima, o que fez ela manter este hábito? Vou dar um tempinho para que vocês possam pensar e nós já voltaremos. Daí, turma, pensaram? Vamos verificar a resposta, então? Tá? O que fez a dona de casa manter o hábito de reutilizar a água da máquina foi perceber que sua atitude contribui para a sustentabilidade. Tá? Então, ela não só consegue ter uma economia e favorecer o seu ambiente, a sua casa, mas isso, se todos nós fizéssemos também, ou uma grande maioria fizesse, nós iríamos agregar e muito, né? E, consequentemente, estaríamos contribuindo, então, para uma sustentabilidade. Tudo bem? Ao escrevermos um texto, é preciso o deixarmos claro e coerente, para que o leitor consiga compreender o seu sentido e quais ideias estão sendo transmitidas. Para isso é necessário que ele seja coeso. Mas, o que é um texto coeso?
Pode-se resumir que um texto coeso é quando as palavras, as frases, os períodos e orações estão articulados, interligadas, garantindo uma continuidade ao texto. Para isso é preciso utilizar alguns mecanismos linguísticos, como, por exemplo, a anáfora, que serve para referenciar, retomar um termo, palavra ou expressão que já foi anteriormente colocada no texto. Ora, o que nós estamos falando aqui neste momento é que o nosso discurso, seja ele escrito ou falado, ele tem que ter sentido, né? Então, o professor começou a aula de hoje, por exemplo, falando sobre notícia. Esse é o nosso tema da nossa aula. Então, eu não posso, daqui a pouco, de repente, mudar, né, tanto a minha fala, ou se eu estivesse produzindo um texto, e começar a escrever ou falar sobre alguma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com a notícia, tá bom? Que é o tema da nossa aula. A propósito, pessoal, o professor precisa fazer uma observação. Quando vocês acessarem o Classroom, tá? Você faz a atividade obrigatória da SED e automaticamente já fica registrada a sua presença, tá bom? Eu me fiz entender? Outra coisa, pessoal que está assistindo a aula pela Aula Paraná, né, pela televisão, pelo canal aberto, tá? Precisa verificar lá na sua escola, onde você estuda, para fazer a retirada do material impresso, que nós, neste momento, estamos chamando de kit, tá? Então, você vai escutar muito, e está escutando, né? O pessoal está ouvindo muito falar sobre kit. O kit é o kit escolar das atividades que os professores de vocês, lá nas suas escolas, estão preparando, né? E fazendo toda uma logística, uma preparação mesmo, para que vocês possam pegar esse material em um momento agendado, né? Com segurança, tá? As escolas estão também tomando todas as medidas de segurança para que tudo possa dar certo. Eu gosto muito de falar isso. Todos nós estamos fazendo absolutamente tudo o que é possível para que tudo dê certo, tá bom? Então você veja com o seu professor, veja com a sua escola, lá com o seu pedagogo, com a sua pedagoga, tá? A programação, faça a retirada do seu kit, do material, das atividades que tem lá, faça e devolva quando for agendado para você, tá bom? Não é chegar na escola assim e entregar. Nós temos toda uma programação para isso, tá bom? Tudo isso para poder preservar a segurança de todos nós. Tudo bem? O professor foi claro com isso? Beleza, pessoal, vou continuar então, tá? Agora nós vamos fazer algumas atividades para observarmos como esses mecanismos de coesão podem se apresentar no texto, tá? Pessoal, nós temos mais uma atividade nesse momento, que é a atividade número 4, tá? Perceberam que as nossas atividades são extensas? É porque a nossa notícia, o nosso texto, ele realmente é longo. Que, a propósito, é muito bacana, não é verdade? Vamos lá, leia o trecho. Durante todo o mês de junho, em razão do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SMARF, tem apresentado dicas de sustentabilidade através de políticas ambientais desenvolvidas pelo órgão nas redes sociais e site institucional. A expressão destacada órgão, vejam que a expressão destacada, pessoal, órgão, está em negrito e entre aspas. Está substituindo que outra expressão já dita no texto. Então a pergunta agora é, nós temos uma palavra ali, uma expressão que é órgão, tá? E nós precisamos então saber, ela está substituindo qual outra expressão que já foi dita anteriormente no nosso texto. Vamos dar um tempinho para que vocês possam pensar sobre essa atividade, tá bom? E já retornaremos.
daí, pessoal? Acharam a resposta? Vamos lá. A palavra destacada, órgão, lembra que eu acabei de falar que ela está em negrito e também está entre aspas? Está substituindo Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMARF. Ora, senão nós teríamos que ficar repetindo toda hora, né? Essa é a função, tá? Porque senão eu teria que ficar repetindo toda hora assim, ó. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Puxa, fica muito chato, fica muito desagradável, né? Então, a função agora aqui da palavra destacada, órgão, ela está substituindo, está fazendo a vez, tá? De Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Tudo bem? O professor foi claro? Tá? Vamos continuar? Opa, temos mais uma atividade, pessoal. Atividade 5. Comecei só com sementes, mas passei a ganhar mudas dos meus amigos e as planto, demarcando o espaço com estacas e pedras, para evitar que sejam roçadas. Falamos desse sinalzinho aqui na nossa aula anterior, numa das nossas aulas anteriores, né, dizendo que isso aqui indica que temos uma continuação do nosso texto, tá? Então, este pedaço aqui trata-se apenas de um fragmento, né, de um pedacinho do nosso trecho. O pronome oblíquo, as, retoma que outra palavra que já foi dita no texto, e essa palavra poderia ser trocada por qual pronome? Então, vejam aqui, a pergunta é, o pronome oblíquo, acabamos de descobrir então, se não lembrávamos até então, tá? Que esse as é um pronome oblíquo e ainda é átono, tá? Retoma aqui outra palavra que já foi dita no texto. E a segunda pergunta é se essa palavra ela poderia ser trocada por qual pronome? Pessoal, vou dar um tempo para que vocês possam pensar, leiam o trecho, leiam a questão uma, duas vezes, três vezes, quantas vezes julgarem necessário. A propósito, eu preciso fazer uma observação. Na leitura, no processo de leitura, nós temos que ler usualmente, mais que uma vez, a mesma coisa. É natural que nós não possamos ou não conseguimos entender no primeiro momento, numa primeira leitura, tá? Eu disse isso para vocês em algumas aulas anteriores, é comum, nós somos assim, tá? Então o pessoal fica, professor, é muito chato, eu não gosto, ficar lendo. Claro, primeiro, porque se a gente lê alguma coisa que não estamos entendendo, é chato mesmo. Mas então o que acontece? A primeira impressão que você tem sobre o trecho, neste momento agora eu estou me referindo a essa atividade 5, mas não necessariamente só a atividade 5, tá? Ler é um hábito, nós temos que criar o hábito, tá? À medida que você vai lendo, você vai agregando vocabulário e vai aumentando a sua capacidade de compreender e, num segundo momento, de interpretar. Então, eu sugiro que todas as atividades vocês leiam 2, 3 vezes, quantas vezes julgarem necessário, tá bom? Nós teremos agora algum tempo para que vocês possam pensar sobre essa atividade, tá? Ponderem com relação ao pronome oblíquo átono, as, tá? E vejam por que a palavra poderia ser trocada por qual outro pronome, tudo bem? Já voltamos.
Daí, pessoal, acharam a resposta? Pensaram? Vamos lá? Deu tempo de ler mais que uma vez? Não esqueçam, leiam quantas vezes forem necessárias, tá bom? Ora, o pronome oblíquo átono, as, está se referindo à palavra mudas. E o pronome que poderia substituí-la é o pronome da terceira pessoa do plural, elas. Ou seja, elas, quem? Elas, as mudas, tá? Comecei só com sementes, mas passei a ganhar mudas dos meus amigos e as planto. Esse as, estou me referindo a quem? As mudas, tudo bem? E o pronome que poderia substituir é o pronome da terceira pessoa do plural, ou seja, elas, as mudas. Vejam que a terceira pessoa do plural, vamos lembrar então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eles ou elas, né? Ou seja, nesse caso aqui, o pronome que poderia ser substituído, né? É o pronome da terceira pessoa do plural, elas, está se referindo então às mudas. Eu poderia tranquilamente substituir as mudas por elas, tá bom? Continuando. Gente do céu, tem mais uma atividade. É a atividade 6, tá? Vamos ler com calma, tranquilo. Não esqueça da minha dica, da minha fala, tá? Leia uma, leia duas, três, quantas vezes vocês julgarem necessário, tudo bem? Vamos lá. Atividade 6, leia o trecho. O escritor e jornalista Zacarias Martins, de 62 anos, morador de Gurupi, realiza o plantio de mudas frutíferas durante suas caminhadas diárias nas áreas públicas, como as de domínio da União que seguem junto à BR-153. A atitude começou quando ele percebeu o mau aproveitamento. Quem o pronome pessoal ele retoma, tá? Vou dar um tempinho para que vocês pensem e nós já voltamos.
Daí, pessoal, acharam a resposta? Vamos ver? Só relembrando, então, a nossa pergunta é: quem o pronome pessoal ele retoma? Ou seja, está se referindo a quem, tá? O pronome pessoal ele retoma o escritor e jornalista Zacarias Martins. Resumo da nossa aula de hoje, pessoal. Hoje nós trabalhamos nesta aula uma notícia, nós fizemos a identificação do assunto, localizando informações explícitas, tá? Só relembrando, informações explícitas são aquelas que estão explicitadas, são aquelas que estão claras ali para nós. Nós não temos que fazer uma leitura mais aguçada, mais apurada, começar a procurar as entrelinhas. Não, você leu e já acha a resposta, tá? Está explicitada ali, tudo bem? Nós também identificamos a finalidade de textos e estabelecemos relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições. Em suma, a nossa aula se tratou então de uma notícia, de identificar o assunto, localizar informações explícitas, identificar a finalidade de textos, lembrando que todo e qualquer texto ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, tá bom? E estabelecemos relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições. O professor gostaria agora de dizer para vocês o seguinte: muito obrigado pela oportunidade de hoje, eu agradeço por poder fazer parte, né, em agregar, em colaborar, ajudar vocês nesse momento tão complicado. E vejam, nem é tão ruim, não é verdade? Porque você está em casa, você pode assistir às aulas pelo Aula Paraná, né? Nós estamos aqui produzindo esse material com muito carinho para que vocês possam se apropriar e que possamos estabelecer então esse processo de ensino-aprendizagem. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula.